Graça e paz de Cristo. Estamos no dia 12 da nossa série Romanos, Verdade e Ilusão. Até aqui, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós estudamos os alicerces, os fundamentos teóricos a respeito da salvação. Mas a partir desse capítulo 12 até o final da carta, vamos ver que Paulo mostra que toda a verdade que nós aprendemos na parte teórica do capítulo 1 ao capítulo 11 precisa se tornar prática no nosso dia a dia. Então, se a teologia não muda a nossa forma de viver, ela é apenas uma ilusão intelectual. A verdade é que precisamos pôr em prática tudo aquilo que estudamos na teologia. E Paulo, sabendo da importância de não ficar apenas na ilusão de que somos cristãos, mas que existe uma relevância em pôr isso em prática, porque é isso que torna a verdade da teologia. Começa no capítulo 12 falando a respeito dos comportamentos, falando a respeito das práticas, falando que existe a necessidade de uma transformação. Então, aqui na tela, você está vendo que existe o mapa da prática. Romanos capítulo 12 ao capítulo 16. Então, hoje, nós vamos ler o capítulo 12, que fala sobre a vida na comunidade. Foca na transformação da mente, na humildade e no uso dos dons espirituais dentro da igreja. Depois, nos próximos dias, nós vamos ler o capítulo 13, que trata da vida na sociedade. Trata da submissão às autoridades, do pagamento de impostos e do amor como cumprimento definitivo da lei. Depois nós vamos ler o capítulo 14 e o início do capítulo 15, que fala sobre a vida com os fracos e os fortes. Esse é um dos trechos mais práticos sobre tolerância, explicando como lidar com divergências de opiniões, comidas, dias sagrados, sem julgar o irmão. Depois nós vamos meditar no final do capítulo 15, que trata sobre os planos de Paulo. O apóstolo compartilha o seu desejo de visitar a Espanha e pede orações, mostrando como o teólogo também é um estrategista missionário. E no último dia, que é o dia 16, nós vamos ler o capítulo 16, que trata da vida nas relações pessoais. Existe uma longa lista de saudações que revela o valor que Paulo dava às pessoas, encerrando com uma doxologia. A doxologia é um louvor final. Então aqui está o mapa da prática. Nós vamos hoje ler o capítulo 12. Nos próximos dias vamos ler os capítulos 13, depois o 14 junto com o trecho do capítulo 15, depois o capítulo 15 e por último o capítulo 16. Entrando no capítulo 12, nós temos 4 partes do capítulo 12. A primeira parte nos fala sobre o alicerce, sobre o nosso culto racional. Nós vamos ver os versos 1 e 2. Aqui Paulo faz a transição do crer para o viver. Não adianta você crer, é necessário viver também. Então ele fala no versículo 1 sobre o sacrifício vivo, que a verdade é que o sacrifício não é mais de animais mortos, mas da nossa própria vida ativa. E ele fala no verso 2 sobre a importância da renovação da mente, o combate à ilusão do conformismo com o mundo. A transformação vem de dentro, vem da nossa mente para fora, para as nossas atitudes. Vamos ler aqui os versículos 1 e 2 então.
Aqui em Romanos, no capítulo 12, Paulo diz assim, no verso 1, rogo-vos, pois, irmãos. Esse pois aqui tem algumas versões que dizem assim, portanto, eu vos rogo. O que é esse portanto? O que é esse pois? Esse pois e esse portanto é como se Paulo dissesse assim, pois então, agora que nós já falamos a respeito de todos os fundamentos da salvação, do capítulo 1 até o capítulo 11, explicando todas as questões a respeito do pecado, a respeito do evangelho, a respeito dos judeus, a respeito da lei, a respeito da graça, agora que vocês já entenderam tudo que foi falado do capítulo 1 até o capítulo 11, eu vos rogo, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, vocês precisam usar a razão, vocês precisam usar a inteligência, vocês são dotados de consciência, diferente dos animais que agem por instinto. O ser humano, ele tem consciência, a capacidade de perceber os seus desejos, as suas vontades, os seus pensamentos, e ele precisa alinhar esses desejos, essas vontades e esses pensamentos a tudo aquilo que foi falado nos capítulos 1 ao capítulo 11. É necessário que o cristão ele entenda que o seu corpo é morada do Espírito Santo. Nós fizemos a leitura de Romanos capítulo 8, que fala que o Espírito Santo habita na vida do cristão, que o Espírito Santo intercede pelo cristão com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:16, Romanos 8:15 fala que nós recebemos o Espírito de adoção de filhos, o Espírito que nos torna filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, precisamos agir como filhos de Deus. Romanos 8:16 fala que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então significa que o Espírito Santo morando em nós confirma em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se o nosso espírito está alinhado com o Espírito de Deus, então esse nosso espírito exerce influência sobre os nossos desejos, os nossos pensamentos e as nossas vontades. Então, o nosso corpo, ele tendo vontade de mentir, de enganar, de adulterar, de ser infiel em relação ao cumprimento de um contrato, em relação a não pagamento de impostos, em relação a qualquer coisa que seja pecado, esse nosso corpo precisa agir de acordo com tudo que foi ensinado nos capítulos 1 ao 11. Então, nosso corpo, ele precisa ser queimado como sacrifício vivo. Santo, santo significa separado para Deus, e é isso que é agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Paulo está falando aqui, é necessário que ocorra mudança de vida. Não basta apenas acreditar, crer, ter fé em Jesus. A salvação, como diz a doutrina da hipergraça, se você aceitou a Jesus, o nome de Jesus é tão poderoso que você pode viver o resto da vida pecando, porque o sangue de Jesus limpa você dos pecados passados, dos pecados presentes e dos pecados do futuro. Mas Paulo aqui, ele traz um esclarecimento. E esse texto que nós estamos lendo combate a doutrina da hipergraça. Podemos perguntar a quem defende
essa doutrina? Se é verdade que nós podemos viver pecando, então por que a Bíblia traz em Romanos, no capítulo 12, um rogo de Paulo, dizendo assim: eu rogo, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, que seja santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se eu sei agora, pela razão, pela inteligência, o que é pecado, eu tenho consciência do que é certo e do que é errado, e existe essa palavra que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, então como que eu posso continuar pecando? Nós já fizemos a leitura de 1 João, no capítulo 3, no versículo 6 e seguintes, que dizem que aquele que está em Cristo não vive pecando, mas quem vive pecando é aquele que é filho do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então, esse versículo 1 fala: é necessário que o nosso corpo esteja em sacrifício vivo. Nós temos consciência e temos vontade. Podemos, pelo culto racional, pela razão, pela inteligência, entender os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos pensamentos e classificar o que é justo, santo, puro, verdadeiro e reto daquilo que é pecado. E a partir disso, podemos decidir pela nossa vontade se vamos nos submeter à vontade de Deus ou se vamos nos submeter à nossa própria vontade. Vamos lembrar de Romanos 8, que fala que existe uma luta entre a carne e o espírito, mas que aqueles que se inclinam para a carne vão para a morte e os que se inclinam para o espírito se inclinam para a vida. Então é aqui, no capítulo 12, que Paulo vem e coloca isso em termos práticos. Lá em Romanos, no capítulo 8, ele estava explicando como funciona a parte teórica. Agora aqui no capítulo 12 ele fala: façam, vocês têm consciência agora do que é certo, do que é pecado. Então, adorem a Deus com o culto racional. Vocês têm consciência a respeito do que é certo e do que está errado. Então, a vontade de vocês deve se inclinar para o Espírito. Verso 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui no verso 2, ele está dizendo: não assumam o formato do mundo. O que é se conformar? Se conformar é ter o mesmo formato do mundo. Se o mundo é redondo, a pessoa fica redonda. Ela se conforma, ela gira. Conforme o mundo anda, ela vai caminhando conforme o mundo. Da mesma forma, vivendo da mesma maneira. Tem pessoas que dizem que se converteram, que aceitaram a Jesus, mas elas continuam pensando nas roupas que usavam no passado, nas roupas sensuais, nas músicas que ouviam no passado, nas práticas que tinham no passado, nos vícios que tinham no passado. Ele está dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformação fala a respeito de um corte com a vida do passado. Existem pessoas que melhoram. Melhorar é você fazer um pouquinho melhor, mas você ainda continua da mesma forma. Imagine uma roupa que está cheirando mal e você coloca um perfume naquela roupa. Você coloca algum produto para melhorar um pouco o cheiro ali. Não vai adiantar. Pode enganar por um pouco de tempo.
mas aquilo não é genuíno, aquilo não é verdadeiro. Então, melhorar, ele não diz aqui, melhorem. Ele diz, transformem-se, transformai-vos pela renovação. Renovar significa tornar novo. Renovar fala a respeito de um processo constante. Você conhece um pouco a respeito de Jesus hoje. Amanhã, você, na oração, no relacionamento com Deus, você entende que precisa mergulhar mais profundo em Deus. Então você tem uma nova revelação. A sua mente é renovada. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como vocês entendem, como vocês veem, como vocês enxergam o mundo. Não vos conformeis com este mundo. O cristão precisa se alinhar com a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que querem fazer um acordo entre seguir a Cristo e continuar nas práticas do mundo. Não existe essa possibilidade. A Bíblia fala claramente, é preciso passar por uma metanoia. O que significa metanoia? Significa mudança de rota, significa conversão, significa mudança de pensamento. Você passa a estudar a palavra de Deus e a conhecer aquilo que diz respeito à lei de Deus. E você muda de acordo com o entendimento que você vai ganhando de Deus para se alinhar com a vontade de Deus. Então essa é a primeira parte de Romanos capítulo 12. Ele fala, ofereçam o corpo em sacrifício vivo. Sacrificar os desejos, as vontades, os pensamentos, as paixões que são da carne e andar pela lei do Espírito, conforme nós lemos em Romanos capítulo 8. E o versículo 2, viver em metanoia, a mudança do pensamento, a mudança, a renovação do entendimento. Não se conformar com o mundo, mas transformar-se, transformar para viver uma vida nova em Jesus. Então aquele que bebia, não bebe mais. Aquele que fumava, não fuma mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Aquele que furtava, não furta mais. Aquele que roubava e enganava, não rouba e não engana mais. Aquele que dava golpes em outras pessoas, não faz mais nada disso, mas passa a viver uma vida nova, transformada de acordo com a renovação do entendimento das coisas ligadas ao reino dos céus. Agora nós entramos na parte 2 de Romanos capítulo 12. A parte 2 fala sobre a humildade e os dons. Vai dos versos 3 ao verso 8. É como o indivíduo se comporta dentro da comunidade. Como que o cristão se comporta na comunidade. O verso 3 fala sobre a medida da fé, que ninguém deve se sentir superior. Paulo combate a ilusão do orgulho espiritual. E depois, dos versículos 4 a 8, fala que nós somos muitos membros. Nós formamos um só corpo. Assim como podemos trabalhar em equipe, Paulo explica que cada um de nós tem uma função específica. Pode ser profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdia. Vamos ler os versículos 3 a 8. Verso 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então esse verso 3 diz, ninguém ache que é superior aos outros, ninguém carregue orgulho espiritual, pensando só porque prega
ou só porque faz parte do grupo musical, ou porque faz evangelismo, ou porque trabalha com o grupo que vai aos hospitais, que ninguém pense, eu sou melhor, eu sou superior. Não convém que cada um exerça a sua fé de acordo com a medida que recebeu e realize aquilo que lhe cabe, sem achar que é superior em relação ao próximo. Agora o verso 4. Por quê? Porque assim como em um corpo nós temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então ele fala que nós somos um corpo, somos muitos, mas individualmente somos membros uns dos outros. 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então, quem tem o dom de profecia, que exerça o seu dom de profecia, conforme o nível que recebeu de Deus, conforme a medida da fé que recebeu de Deus. 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. 8. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, que seja com cuidado. E o que exercita misericórdia, que faça isso com alegria. Então, Paulo fala aqui que existem vários dons. A parte 2 é: nós fazemos parte de um corpo. Estamos todos em Cristo. E devemos entender que cada um de nós foi chamado para uma função específica. Na nossa convivência como indivíduos, dentro da comunidade do corpo de Cristo, precisamos ser humildes e exercer os dons que recebemos de Deus, entendendo que nada é para a nossa glória, nada é para a honra individual ou pessoal, mas todos fazemos parte de um mesmo corpo com vários dons, com várias funções diferentes. Profecia, ministério do ensino, exortação, correção, ajuste, alinhamento, repartir e exercitar misericórdia com alegria. Essa é a segunda parte. Agora nós vamos entrar na parte 3. A parte 3 fala sobre a ética cristã, que é o amor em ação. Nós vamos ler dos versos 9 ao verso 16. Aqui nós vamos ver que existe uma lista de imperativos para o dia a dia. Os imperativos é que o amor não seja fingido. Nós vamos ver o ódio ao mal e a dedicação ao bem nos versos 9 e 10. Vamos falar sobre o fervor espiritual, alegria e esperança, paciência na tribulação, perseverança na oração, os versículos 11 e 12, e a empatia real, alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. Vamos ver aqui a ética cristã, dos versos 9 ao 16. Verso 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então aqui nós temos o imperativo do amor. Devemos amar uns aos outros com amor fraterno, como irmãos, dando honras, preferindo-nos em honra uns aos outros. Continuando o verso 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Veja que a parte B do verso 11 fala: sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Esse espírito está em letra minúscula. Então é o nosso espírito. Quando ele diz sede fervorosos no espírito, significa
tenham um espírito ligado, conectado ao Senhor. Veja que é sede fervorosos no espírito. O espírito em letra minúscula refere-se ao nosso espírito. Como que nós vamos ser fervorosos? Servindo ao Senhor, sendo servos. A palavra servir significa se submeter, significa entender que o Senhor é o nosso Senhor. Então, sede fervorosos no espírito. Como? Como que eu consigo ser fervoroso no espírito? Quando eu me submeto ao Senhor, quando eu estou servindo ao Senhor, quando eu suprimo a minha arrogância, o meu orgulho, a minha soberba de dizer assim: eu sou dono da minha vida e eu faço o que eu quero. Mas quando eu sirvo ao Senhor, quando eu entendo que Ele é o meu Senhor, eu consigo ser fervoroso. Sede fervorosos, ou seja, sejam, tenham o desejo de servir ao Senhor. Fazendo o quê? Versículo 12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Essas são as maneiras de sermos fervorosos. Renovar a esperança. A esperança do quê? De que nós estamos esperando a vida eterna. Se estamos esperando a vida eterna, então vivemos dessa vida de acordo com quem está vinculado ao reino de Deus. Não vamos viver nessa vida com tristeza porque não podemos fazer as coisas desse mundo. Mas vamos viver alegres. Eu não fumo, eu não bebo, eu não me prostituo, eu não minto, eu não engano, eu pago os impostos porque eu sei que eu sou um cidadão do reino de Deus. Então, eu sirvo ao Senhor. Então, eu não faço parte desse mundo. Então, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. No momento em que surgem tribulações, sabemos que elas servem para nos trazer crescimento, força espiritual. Nós já lemos isso quando meditamos em Romanos no capítulo 5, no versículo 3, que fala que sabemos que a tribulação produz a paciência. Na tribulação, nós aprendemos a lidar com os desafios e ganhamos paz no processo da tribulação. E quando recebemos a ciência, a informação, o conhecimento de como vencer aquela tribulação, passamos a ter paz. E aquilo que parecia tribulação já passa a não ser mais tribulação. Então a tribulação produz a paciência, a ciência a respeito daquele problema e a paz quando dominamos aquela situação. Então a tribulação traz a paciência e a paciência nos leva à experiência. Aí podemos contar: passei por aquela tribulação, mas foi assim e assim e assim, falando com paz, porque aprendemos, vencemos a tribulação, ganhamos paciência, aí temos experiência e a experiência não traz confusão. Não traz mais confusão, porque daí passamos a ter a certeza de que Deus sempre nos dá a resposta. E aí perseverai na oração. É na oração que nós temos intimidade com Deus e Deus pode renovar o nosso entendimento. Ele renova o nosso entendimento. Quantas vezes nós pensamos assim: Deus, mas eu tenho razão quando eu falo isso. E nós não entendemos que estamos errados. Mas quando nós estamos perseverantes na oração, o Espírito Santo que vem do Senhor revela, abre o nosso entendimento, renova o nosso entendimento. Então aquilo que estava escondido é revelado, é descortinado para a nossa visão. E nós passamos a enxergar o nosso pecado, o nosso erro, e é assim que nós somos fervorosos no Senhor. Aí o verso 13:
comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Então, o verso 13 tem pessoas que falam dos seus problemas para aqueles que são descrentes. O que um descrente pode fazer? Muitas vezes ele vai apontar o dedo para você e vai dizer: mas você não acredita em Jesus? Então o verso 13 diz: comunicai com os santos nas suas necessidades. Se todos nós fazemos parte de um só corpo, então comunique-se com o corpo de Cristo. Eles vão poder orar, vão poder ajudar aqueles que têm o dom da liberalidade, que nós lemos aqui no verso 8. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. Vai ter aquela pessoa que cuida, que tem esse dom, essa missão de repartir e que vai poder ajudá-lo nos momentos de necessidades. Verso 13, seguir a hospitalidade, receber bem as pessoas. Verso 14, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. 15, aqui um convite à empatia, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Esse verso 15, cada pessoa tem uma dificuldade diferente. Tem algumas pessoas que têm uma dificuldade de conseguir sentir alegria quando os outros estão se alegrando. Parece que tem uma dificuldade de sentir alegria, felicidade pelo bem-estar do próximo. Mas o verso 15 diz: alegrem-se com os que se alegram. Já tem pessoas que têm mais facilidade de se alegrar com a alegria do próximo, mas têm muita dificuldade de chorar com os que choram. Eles dizem assim: ficar com quem está triste? De jeito nenhum, eu não vou chorar com ninguém, eu só ando com quem está alegre. Então o verso 15, ele fala para ter empatia. É necessário se alegrar com aqueles que se alegram e sentir-se bem com a alegria deles, e também chorar com aqueles que choram, trazendo amparo, trazendo ajuda para aqueles que precisam de conforto, de consolo. E o verso 16, sede unânimes entre vós. Unânimes entre vós fala sobre a importância da comunhão, da união, de vencer a divisão, a discórdia, o desentendimento. Quantas igrejas hoje têm pessoas que ficam criando divisão, e as divisões ocorrem muitas vezes por causa do quê? Lá em Tiago, no capítulo 4, fala de onde vêm as vossas guerras, senão dos vossos deleites que militam dentro do vosso coração. Lá em Tiago, no capítulo 4, ele fala assim: vocês pedem e não recebem porque pedem para gastar nas coisas pessoais. Vocês brigam porque existe inveja entre vocês. Então o verso 16 diz: sede unânimes entre vós. Como você consegue ser unânime? Existe unanimidade quando todos se submetem ao Senhor, servindo ao Senhor e indo para a palavra e passando por cima do orgulho próprio, da arrogância, eu tenho razão e ele está errado, ela está errada. Existe o caminho da unanimidade. Sede unânimes entre vós. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que muitas vezes os discípulos começavam a falar com Jesus: quem de nós é o maior? Até os irmãos Tiago e João chegaram a pedir para a mãe deles, para que falasse por eles, para que pedisse por eles, para que Jesus colocasse um à direita e outro à esquerda no reino dos céus. Então, essas questões do orgulho, de verificar as questões pessoais sobre a vontade de Deus, causam a divisão. Mas no verso 16 ele diz: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Esse não ambicioneis coisas altas
não significa que você não pode ter ambição. Existe uma diferença entre ganância e ambição. Ganância, a ânsia de ganhar. A ganância, ela está errada, porque a pessoa tem uma ânsia, uma gana de ganhar além do que ela merece. A ambição é a pessoa querer crescer. Mas aqui ele diz: não ambicioneis coisas altas. Ele está dizendo: não tenham ambição de coisas que estão bem acima daquilo que está dentro da sua possibilidade. Então, como que uma pessoa que nunca correu na vida pode ter a ambição de correr uma maratona? A sua ambição primeiro deve ser correr 3 quilômetros. A partir do momento em que ela consegue correr 3 quilômetros com facilidade, ela pode prosperar. Vamos dizer, ambição tem a ver com querer crescer, com querer prosperar. Então ela pode pensar: agora eu corro 3 quilômetros facilmente. Eu quero melhorar. Eu ambiciono ir para 5. Ela não vai ambicionar: quero fazer uma maratona. Ela não vai dar conta. Não ambicioneis coisas altas, porque se vocês tiverem ambição em algo que é muito alto, vocês vão se decepcionar, vocês vão se frustrar. Mas acomodai-vos às humildes. Peguem uma medida que está dentro do campo que vocês podem nesse momento. Ser humilde é o quê? É ser sábio. O orgulhoso, ele pensa que ele é muito superior ao outro. O humilde, ele reconhece a posição em que ele está. Então não ambicioneis coisas altas. Não olhem lá naquilo que vocês ainda não conseguem. Mas acomodai-vos às humildes. Acomodar-se é se arrumar, se alinhar, se ajustar com aquilo que está dentro do seu alcance. Não sejais sábios em vós mesmos. Não fiquem pensando que vocês sabem tudo. Então aqui, do verso 9 até o verso 16, nós vemos que existe aqui o terceiro ponto de Romanos 12, que é a ética cristã. O que é ética? É um conjunto de comportamentos. Como o cristão deve proceder? Como ele deve agir? Qual é a ética do reino de Deus? Paulo fala aqui, é a ética de amar o próximo, é a ética de não ser vagaroso no cuidado, é a ética de ser fervoroso, de ser submisso, servindo ao Senhor, é a ética de ter alegria na esperança, ser paciente na tribulação, perseverar na oração. O cristão, ele ora constantemente. Não falar a respeito das suas questões com as pessoas de fora, mas comunicar com os santos, como diz o verso 13. Abençoar aqueles que perseguem, não praguejar. Ter alegria com os que se alegram. Ter consolação para quem precisa de consolação. Não ficar se criando divisão entre os irmãos. Se conformar aquilo que pode. Não ficar ambicionando o que está além daquilo que pode, aquilo que consegue. Ser humilde, não ser sábio aos próprios olhos. E agora vamos entrar na parte 4, que é a última parte, que fala sobre vencer o mal. Aqui o item 4 é vencer o mal com o bem. São os versos 17 ao verso 21. Então, essa parte 4 é como reagir aos de fora e aos inimigos. Então, primeiro, não retribuir mal com mal, é o verso 17. Ter o radar da paz, se for possível, ter paz com todos, é o verso 18. E brasas vivas é você agir de acordo com a verdade, de que a bondade para com o inimigo
é a forma mais poderosa de convicção, os versos 20 e os versos 21. Vamos ler aqui a última parte de Romanos 12, os versos 17 ao 21. Verso 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então a primeira parte, o 17, com relação a essa questão de viver em paz com todos. Essa é a parte 4. No nosso relacionamento dentro da comunidade, vamos lembrar, Romanos 12 é o indivíduo, o cristão, em relação à comunidade, como ele vive em comunidade. Na sua convivência com a comunidade, não retribua o mal com o mal. Se alguém faz o mal, não faça o mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Faça o que é certo, o que é honesto. Aí o verso 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Você vê que ele fala, se for possível. Às vezes, tem aquela pessoa que se inquieta com você e ela não dá paz. Mas no que depender de você, você deve fazer de tudo para que exista paz. O radar da paz mostra que você está alinhado com Deus. O verso 19: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Lá no Salmo 94 está escrito assim: Somente ao Senhor pertence a vingança, somente ao Senhor pertence a vingança. Então, a vingança, a melhor vingança que o cristão pode dar para o seu adversário, para o seu inimigo, é ele vingar. A palavra vingar significa dar certo na vida. Significa fiz aquele projeto e o meu projeto vingou. Significa ele deu certo. Então é quando o inimigo quer fazer um mal, a melhor vingança é você mostrar que você pode me ter feito mal, mas a fé que eu tenho em Jesus vai vingar, vai prevalecer. O que vai prevalecer em mim é a paz. O que vai prevalecer em mim é que eu não responderei. O que vai prevalecer em mim, o que vinga dentro do meu coração, é a semente da fé em Cristo. Essa fé foi plantada no meu coração e ela vingou. Ela cresceu. Ela está em mim. Então eu não tenho que retribuir, nem revidar, nem responder, porque eu sei que eu estou com o Senhor. E aí vem o verso 20 e o 21. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Esse brasas de fogo sobre a sua cabeça significa: o teu inimigo faz mal para você. E você vai lá, e quando ele tem fome, você dá comida. Quando ele tem sede, você dá água. Na cabeça dele vai queimar, vai surgir uma brasa de fogo. Ele vai pensar: como que pode? Eu fiz o mal para essa pessoa e agora essa pessoa está me ajudando. E o verso 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse verso 21 está dizendo: deixe a palavra de Deus, a fé em Jesus, vingar em você. Deixe a fé em Jesus vingar na sua vida. Essa é a forma de se viver em comunidade. Então, o capítulo 12 de Romanos, você percebe, ele inaugura uma nova parte da carta aos Romanos. São aspectos práticos. E Romanos 12, ele fala sobre a vida do cristão na comunidade. Amanhã nós vamos ver Romanos 13, que fala sobre o indivíduo, o cristão, em relação à sociedade. Como ele age na sociedade.
Agora faço um convite para você que de repente ouviu essa palavra, mas ainda não aceitou a Jesus. A Bíblia fala que somente a fé em Jesus traz salvação. Nós lemos em Romanos, no capítulo 10, que para se ter a salvação é necessário confessar a Jesus com a boca e é necessário crer no coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Então, se você não aceitou a Jesus, agora é tempo de você entregar-se a Ele. Faça essa oração de confissão que está na tela. Faça essa oração comigo agora. Ligue o seu pensamento com Deus e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Procure uma igreja que prega que somente a fé em Jesus traz a salvação. Participe dos cultos para estudar a palavra e conhecer mais a respeito de Jesus. E participe dos cultos de oração. Como nós lemos hoje, o indivíduo cristão, no seu relacionamento com a comunidade, ele persevera na oração. É necessário ser fervoroso no espírito. E ser fervoroso no espírito inclui servir ao Senhor perseverando em oração. Persevere em oração para que, pela oração, você receba comunhão com Deus, intimidade com Ele e receba a revelação daquilo que precisa ser renovado no seu entendimento, para que você possa se transformar cada dia para alcançar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus abençoe a sua vida. Dê glória ao Pai, porque Ele enviou Jesus para nos salvar. Dê glória ao Filho, porque o Filho entregou a sua vida e nos justificou dos pecados. E dê glória ao Espírito Santo, porque Ele nos acompanha até chegarmos ao céu.